Olá, estamos então terminando o segundo volume do PET de Geografia. Então, a quarta semana para o segundo ano do ensino médio. Essa semana a gente vai ver como algumas práticas conservacionistas utilizadas na agricultura podem ajudar na conservação ambiental. É para a gente observar essa imagem de uma plantação de cana-de-açúcar, acho que no estado de Goiás, em curvas de nível, e usá-la para responder às atividades 1 e 2. Solicita, a pergunta número 1, qual técnica adotada no plantio e cite alguns pontos positivos dessa técnica. A técnica é a plantação em curva de nível, onde você aproveita o desnível do terreno para realizar a plantação, respeitando esse desnível. Por que isso é positivo? Se você plantar vertente abaixo, morro abaixo, esse é o caminho que a água vai achar preferencial de percorrer. Então você vai potencializar a ação da erosão. Plantando em curva de nível, você reduz a ação potencial da erosão, porque os sulcos que você vai criar para realizar o plantio vão ser contrários ao movimento de escoamento da água. Tá? Então, os pontos positivos é evitar deslizamento e desmoronamento, que são provocados pela erosão, reduzir o assoreamento dos rios, as enchentes, diminuir a extinção de exemplares da fauna e flora que podem ser perdidos com o excesso de erosão, Você vai diminuir a diminuição de áreas plantadas à medida que você não vai erodir e destruir as áreas que você já cultiva, você não vai precisar estar criando tantas novas áreas de plantação e você vai diminuir a redução da biodiversidade, por estar conservando, estar usando uma prática conservacionista. Quais, no número 2, os impactos ambientais que essa técnica permite ao produtor reduzir em sua propriedade? Quais esses impactos? Então, o principal impacto ambiental é conter a erosão, que é provocada pelo escoamento superficial da água, pela enxurrada, gente. Simples enxurrada, Escoamento superficial é a mesma coisa que enxurrada. Em regiões divertentes, Então, assim, reduz a erosão, que é uma questão problemática, nos cultivos. Vai retirar menos sedimentos do solo, vai empobrecer menos o solo, vai deixar o solo mais saudável, E evitar assoreamento de cursos d'água, entre outros pontos negativos. 3. Observe a imagem, qual o problema ambiental retratado. É o problema que a gente observa aqui, a gente observa essa erosão que a gente estava discutindo, essa erosão provocada por escoamento superficial, A água desce aqui preferencialmente nessa área que está sem cobertura vegetal, onde não foi usada a plantação em curva de nível, que parece ter uma plantação degradada, uma pastagem degradada, talvez aqui foi até aberta uma estrada, E aí mostra que é uma vertente, está dando para ver que aqui tem um desnível, que isso aqui é uma descida, a água vem aqui vai usar preferencialmente esse espaço para ela descer, principalmente porque o restante está mais alto, o restante que permanece com cobertura vegetal. À medida que ela preferencialmente desce aqui, a água vai carregando o solo, E vai gerando esses sulcos erosivos aqui ao longo da vertente. Isso compromete o solo, torna o solo empobrecido, endurece o solo, carrega nutrientes do solo que poderiam ser usados nos cultivos, e essa terra que saiu daqui, ela vai lá ocupar o leito dos cursos d'água, o fundo dos cursos d'água, num processo que a gente chama de assoreamento dos cursos d'água. Se tem terra dentro do curso d'água, do leito do rio, não vai caber água no período das chuvas, pode provocar enchentes, Essas são as correlações. Letra B. Como as práticas agrícolas podem intensificar esse problema? A gente já falou, A retirada da cobertura vegetal, a mecanização, elas podem todas intensificar a erosão pelos motivos que a gente já relatou. Cite uma técnica de manejo agrícola que auxilia na redução desse problema. A gente já falou no plantio em curva de nível. Uma outra alternativa seria
qualquer técnica, né, que evite retirar a cobertura vegetal ou que plante em períodos alternados, né? Terraceamento também é positivo, mas eu gosto muito e acho muito viável o plantio direto. O que é o plantio direto? Eu não vou retirar, aqui ó, vamos olhar a imagem, eu não vou retirar a cobertura vegetal. Eu plantei milho, eu vou colher as espigas de milho, quebrar toda a palhada que ficou, deixar ela no solo, vim aqui fazer os sulcos de plantio só onde são necessários e plantar o meu novo cultivo. Essa palhada vai virar adubo e vai proteger o solo durante as chuvas, né? E vai ser reintegrado esse adubo aqui dessa palhada ao solo, né? É uma excelente forma de cultivo que já está sendo muito usada aqui no Brasil. Número 4. Imagine que você é um engenheiro e que você foi procurado por um produtor rural para resolver um problema de erosão química na sua propriedade. Quais técnicas de manejo sustentável você indicaria? Explique. Questão pessoal, a gente já viu algumas técnicas de manejo, né? Qual você acharia melhor e por quê? Número 5. Crie 3 dicas para que a agropecuária possa ser mantida conservando o meio ambiente. A gente tem aí, né, práticas sustentáveis na agricultura. O manejo de pastos, né, manejar os pastos adequadamente para que vestígios de pesticida, de agrotóxico não sejam lixiviados quando lava o solo, que esses materiais não sejam carregados para os cursos d'água, contaminando os cursos d'água. Que esses pastos sejam manejados com rotação para que eles não sejam degradados, né? Você colocar o gado no pasto por um período, depois mudar para outro pasto, para que esse pasto se regenere, né? Para que esse solo não fique compactado e essa vegetação não seja destruída e esse pasto possa se regenerar para depois ser posteriormente utilizado. Uso de adubação e compostagem, adubação em áreas que aparentemente são improdutivas, né, gente? Tem muita gente que acha que é só jogar sementes e que o cultivo vai crescer, né? Não pensa na questão da adubação. A adubação, muitas vezes, a adubação e a correção são fundamentais para tornar um território produtivo, né? Então, elas são fundamentais. A compostagem também é muito positiva. O plantio direto, a adubação verde, onde você planta um cultivo geralmente nativo, crotalária, feijão verde, feijão de corda, plantas que tenham grande quantidade, que fixem grande quantidade de nitrogênio, depois você roça esses cultivos, deixa aquela palhada ali e por cima você incorpora ela na terra e por cima vem plantando o cultivo. Por quê? Aqueles próprios vegetais que estavam ali em decomposição vão suprir em nutrientes as plantas, né? Controlar as queimadas são muito negativas, primeiro, porque elas consomem a floresta, e a floresta consome dióxido de carbono. E você faz duas coisas, você retira a floresta que consome dióxido de carbono e você gera dióxido de carbono à medida em que você incinera a floresta. Então é muito negativo para todo o meio ambiente. Reflorestamento, recuperar áreas degradadas é muito importante. Criar sistemas de integração lavoura, pecuária, floresta ou sistemas agroflorestais são sistemas menos suscetíveis à praga em virtude da sua complexidade, então eles são cada vez mais difundidos e são muito benéficos, né? Rotação de culturas, irrigação, a irrigação também é fundamental, gente. A agropecuária consome muita água, então consumir essa água com precisão é fundamental. Pivô central é uma coisa ridícula e obsoleta, né? Um consumo, você jogar água lá, revelia na plantação durante horas e horas, metade daquela água escoa e vai embora, você está perdendo água potável. Fazer uma irrigação precisa, uma irrigação de gotejamento, uma irrigação só de acordo com as necessidades da planta, tem aparelhos que você instala para verificar se a planta precisa ou não de água, para que você não gaste água desnecessariamente, né? São todas práticas fundamentais aí para conservar o meio ambiente. A gente termina então esse segundo volume do PET. Muito obrigada para quem acompanhou. Em breve nós teremos os próximos. Até mais!